Então vamos lá. O que são as 5 conquistas para a independência do profissional de treinamentos? A primeira delas é a construção da autoridade. O profissional de treinamentos ele precisa construir a autoridade. E como é que está a sua autoridade? Coloque no papel as 5 conquistas. A primeira delas, a autoridade. E do lado, dê uma nota de 1 a 10 de como está a sua autoridade. E como é que você vai ter a percepção da sua autoridade? Você é referência na área em que você atua? Você é considerado referência nas temáticas que você desenvolve? Você sente que não é referência? Você sente que tem muitos dos seus colegas, dos seus parceiros que atuam nessa área e a sua, até principalmente para projetos em company, o que traz a contratação é porque você já tem um relacionamento com profundidade, mas você concorre com o seu parceiro, você está sempre disputando propostas de valor, de investimento, de preço com a sua concorrência. Então, dê uma nota de 1 a 10, 10 como plenamente satisfeito e 1 nada satisfeito. Dê uma nota de 1 a 10 como está essa conquista, a conquista da sua autoridade. A segunda delas é ter a primeira turma do evento. Você já conseguiu ter um evento de conhecimento realizado com a quantidade mínima de participantes, o evento se sustentou. Eu estou dizendo isso porque tem muitos profissionais que me procuram que tentaram colocar seus programas de desenvolvimento no mercado e não conseguiram, tiveram que cancelar. Então também coloca uma nota de 1 a 10. Você já realizou essa primeira turma, você já teve a realização, a oferta consolidada de um evento no mercado aberto, mediante ao pagamento de inscrições. A terceira delas é negócios em company, então coloque também uma nota de 1 a 10. Como é que estão os seus negócios em company? Você tem recebido, você está sendo atrativo para você, as empresas estão entrando em contato, solicitando propostas de desenvolvimento, para suas equipes, como está a venda dos seus projetos em company. A terceira delas, então, é negócios em company, então são contratações de palestras, mentorias, pode ser programas de coaching, pode ser workshops, programas de treinamentos, formações, enfim. É quando a empresa faz a contratação desse profissional para essas equipes, né, mediante aí o plano de desenvolvimento de líderes dessas empresas. A quarta delas é edições evolutivas dos programas de desenvolvimento ou do seu evento. Então, edições evolutivas. Como estão esses eventos? Se você ainda não realizou, você pode colocar 1, nada satisfeito, né? Se você já realizou alguma turma, 2, 3 turmas ou até diversas turmas, como é que está a evolução dessas edições? O que eu quero dizer com evoluções? Lembra lá quando eu mostrei para vocês aquelas imagens das minhas primeiras turmas com 8 a 12 pessoas e depois mostrei as turmas de workshops lotadas. Aqueles workshops, o lotado era 40 pessoas, quando eram os eventos ali menores que eu realizei em 2019, não os eventos grandes com vários speakers. É um evento com um speaker, com um especialista e tendo aí a capacidade máxima, que é 40 pessoas, para ter uma troca entre o grupo, para ter, né, um modelo de entrega no formato de usar metodologias bastante práticas, eles praticarem. Então, coloque uma nota se você tem já edições evolutivas dos seus programas de desenvolvimento. Se você percebe que deu uma evolução, você começou com a primeira turma, atingiu o quórum mínimo, foi evoluindo, hoje você já está conseguindo lotar as suas turmas, tá? E a última, a quinta e a última delas, é a conquista de novas regiões, de novos estados. É pegar realmente regiões em que você não atuou ainda, que você ainda não foi chamado para desenvolvimento de companies, que você ainda não conseguiu atuar no aberto, com eventos abertos. Então você dar uma nota de 1 a 10 se você já está conquistando essas regiões, se você já tem esse potencial de regiões estarem te chamando para esses eventos, de estarem te contratando. Então,
essas são as 5 conquistas: autoridade, a primeira turma do evento, negócios e company, edições evolutivas e novas regiões, tá certo? Para a primeira turma do evento, pode ser considerada essa primeira turma um evento no presencial quanto num evento online, desde que seja um evento pago, onde as pessoas se inscreveram mediante um pagamento, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai acabar com as caças a borboletas, tá? A gente vai desconstruir aquele modelo, não que você não possa fazer parcerias com instituições, não que você sendo convidado por uma instituição para dar uma palestra aberta, gratuita, você não possa, isso vai ser complementar, mas é você sair da necessidade de precisar de parcerias, de precisar de indicações para trazer, para realizar essas 5 conquistas. Então a gente precisa primeiro acabar com essa caça a borboletas. E para conquistar o quê? Para conquistar nossa liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Implementando o método, você vai adquirir autonomia. Primeiro, um mindset de negócios é você ter estratégias, ferramentas e ter um passo a passo, que é isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tem a primeira opção, que é você fazer sozinho, é você implementar todos esses recursos de forma sozinha, se você é um profissional de treinamento, se não tem um assistente, não tem um parceiro, um promotor de eventos, ou a segunda opção é você conhecer o método, conhecer as estratégias e a partir disso você ter alguém para executar toda essa operação para você. É alguém que vai lá e coloca a mão na massa. O que a gente precisa primeiro? Então agora a gente está entrando no método, tá? Então o que você precisa anotar aí? Primeiro de tudo, a gente precisa ter clareza. O que é essa clareza? É a clareza em 3 elementos. O elemento número 1 é ter a clareza do seu nicho de mercado. O que é o meu nicho de mercado? O meu nicho de mercado, como eu já tinha falado no início dessa apresentação, é a área do desenvolvimento humano. Então, assim, podem me procurar, que já até me procuraram, pessoas de cursos da área financeira, até já realizei, mas agora com o meu projeto estão buscando, pessoas da área financeira, pessoas da área de terapias integradas, de cursos holísticos, pessoas até que estão desenvolvendo produtos no digital, na área de estética, na área da beleza. Mas eu defini que o meu nicho é desenvolvimento humano, porque é a área que eu tenho paixão e a área que eu escolhi. Então a gente precisa primeiro ter um nicho. Então o nicho é a área do desenvolvimento humano. O segundo elemento é o subnicho. O que é o elemento do subnicho? É subnichar. Então o meu subnicho é para profissionais de treinamentos e promotores de eventos. Então é aqui, para aquela pessoa que realmente quer desenvolver e colocar a oferta de seus programas de conhecimento no mercado e para aquela pessoa que quer promover. Então pode ser para o especialista ou para o promotor. Então assim, no momento em que me vem uma pessoa que está totalmente fora do meu subnicho, que é, por exemplo, Lu, tô trabalhando, o que aconteceu recentemente, tô trabalhando com extensão de cílios e tô querendo desenvolver o meu programa, o meu treinamento, meu produto online, digital, para ensinar outras pessoas essa técnica. Não, eu não tô atuando nessa técnica, eu não atuo nessa técnica. Eu atuo no nicho de desenvolvimento humano, não tá na área comportamental de desenvolvimento humano, eu não tô atuando. Não tá na área do meu subnicho, que é profissionais de treinamentos, promotores de eventos, então também não tô atuando para outras áreas, tá? Então é você ter essa definição. E o terceiro elemento é o elemento do PhD. O que é o PhD? É a área que você... O P é de paixão, que daí é a área que você faria até se fosse de graça, que você tem paixão de fazer aquilo, que você tenha a tendência de você estar falando isso para as pessoas, para os seus familiares, para os seus colegas, para os seus amigos. Então, para mim, a área de desenvolvimento humano é a área que me dá paixão, porque é a área que eu me desenvolvo. Então, eu realizar um evento
Embora eu também adore a área da beleza, gosto muito da área da beleza, gosto, né, sou vaidosa, gosto de me embelezar, mas a área eu prefiro, assim, eu tenho uma paixão enorme em me desenvolver, porque eu sei de todos os meus defeitos, eu sei de tudo que eu ainda preciso melhorar, e a cada evento que eu promovo no mercado, a cada evento que eu realizo, às vezes até programa de desenvolvimento ainda em Company, às vezes é um desenvolvimento de comunicação. Eu tenho paixão por isso, porque eu tô inserida nesse processo e isso me ajuda a me desenvolver, entende? Então é a área que eu tenho paixão. Então é escolher, é definir essa área. O H é o H de habilidade. Então anota aí também, o H do PhD é o de habilidade. É a área que você já tem habilidade, que você já tem resultados. Então, por exemplo, para mim, a área do desenvolvimento humano é a área que eu tenho resultados. Por quê? Porque é a área onde eu mais realizei eventos, embora já realizei eventos em outros nichos e subnichos, na área do desenvolvimento humano foi a maior quantidade, foi a área que eu vi evolução, que eu consegui sair de 8 a 12 alunos a workshops de 40 pessoas e até eventos maiores, aí lotando, ultrapassando 160 pessoas. Então, essa é a área que eu tive resultado, que eu me desenvolvi. Então, entenda que não adianta assim, eu quero o meu P da paixão da beleza, porque eu também adoro a área da beleza, eu gosto da área da beleza, a área de moda também, eu amo a área de moda, me fascina muito, já estudei moda, mas eu não tenho resultado. Eu ainda não tive resultado nem na área da beleza, nem na área da moda. E uma das coisas que eu quero muito para minha vida é um dia ir para essa área também. Eu quero ter negócios na área de moda, já fiz curso, já fiz até um curso de estilismo, mas eu não tive resultados, não tive. Então, assim, é você identificar, além da paixão, tem que ter a habilidade. E essa habilidade é resultado. Você tem habilidade para isso. Então, por exemplo, você que atua na área de desenvolvimento humano, o que seria a habilidade? A habilidade pode ser o resultado que você teve consigo. Por exemplo, eu tenho uma especialista que ela teve muita dificuldade na comunicação e hoje ela é a nossa especialista de comunicação não violenta. E ela diz que aquilo não é o acaso, ela buscou muito aquilo, ela se transformou, ela teve resultados, então por isso é a paixão dela, é o PhD dela, né? Então, não precisa ser só em você, pode ser também uma área que você tenha resultados com outras pessoas. Então, você gerou resultado na vida de outras pessoas, pode ser essa habilidade. Então, por exemplo, você gerou transformação em outras pessoas. Então, se você é da área do desenvolvimento humano, daqui a pouco você já trabalha com alguns produtos, com alguns programas, e você de fato já mensurou essa evolução de quantidade de pessoas, de conseguir evoluir de resultados com essas pessoas. Então, se você não teve resultados, não é o seu PhD. Precisa ter tido resultados para si ou para os outros, tá certo? Se você quer muito essa área, que nem eu quero muito a área de moda, mas eu ainda não tive resultados com a área de moda. O que eu vou fazer? Eu vou ter resultados primeiro. Daí é fazer um trabalho, um passo anterior. Eu vou, sei lá, se é com moda, vou, dependendo aí, se for mesmo na área de estilismo que eu fiz o curso e não tive resultados, vou vou me desenvolver como estilista, vou ter resultados e aí depois disso sim é que eu vou colocar o meu modelo de negócios, definindo o meu PhD na área de moda. Então, isso eu já sei que eu vou precisar primeiro ter resultados. Tem o P da paixão, tem o H da habilidade com resultados. E o que é o D? O D é a área de demanda, é a área de dinheiro. Tem pessoas, tem demandas de pessoas buscando por isso, onde as pessoas compram, onde as pessoas pagam por isso. Então agora eu vou te contar o que aconteceu na minha área da moda. Eu trabalhei antes de tudo isso, antes do início dessa minha carreira. Foi em 2007 a 2010, até 2010, onde eu comecei com os eventos. Eu atuava produzindo os acessórios. Então, foi a época que eu fiz o curso de estilismo e eu produzia acessórios de moda, de bijuterias, de brincos, colares. Eu empreendia, eu fazia toda a produção, eu produzia todas as peças e eu fazia
eu empreendi no modelo de ter várias revendedoras e ter várias lojas na região onde eu morava que revendiam para mim. E eu até vim para a capital, vim para Porto Alegre, aluguei um apartamento sem emprego, sem nada seguro, somente empreendendo na área das bijuterias. Então era a minha paixão, era o meu PhD. Eu tinha habilidade para fazer aquilo, eu fazia as peças, eu conseguia expandir com lojistas, com revendedoras, tinha um modelo de negócio, era a minha paixão por ser a área da moda também. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava com peças de bijuterias que não tinha aquele banho, então eu até poderia ter me especializado, ter feito um curso de ourives, se eu não me engano é curso de ourives, que dá o banho nas peças, e as minhas peças eram bijuterias, era aquela bijuteria que tu usa, que com o tempo vai escurecendo, vai se desgastando, dependendo da pele da pessoa, dependendo se passa um perfume, um hidratante. É uma bijuteria de baixo valor, então eu vendia na quantidade, o meu resultado era na quantidade de peças vendidas. E o que aconteceu? Entrou o mercado da China, né? O mercado de importação aí da China, com um monte de lojas, essas lojas de acessórios de shopping de peças por R$10, né? Hoje tem por R$12, até esses dias eu vi. Então o que aconteceu? Acabou com o meu mercado, acabou. Ou ia buscar joias folhadas, né, me aperfeiçoar para ter um produto melhor, porque o produto que eu tive acabou a demanda. Ninguém mais comprava um brinco de R$32 sabendo que era bijuteria, sendo que tinha essas lojas em shopping, tudo que era esquina. Então o que aconteceu? Acabou a minha demanda. Então meu modelo de negócios não acabou por aí. Então você precisa definir o seu PhD de acordo com a demanda também. Há pessoas, há potencial de investimento no seu dinheiro. O que acontece aqui é que muitas pessoas também procuram definir a sua área de atuação, ter essa clareza, através olhando só da área da demanda. E aí que está um grande erro. Porque se você não tem habilidade, não vai ter resultados, você não vai conseguir evoluir. E se você não tem paixão, principalmente, também não vai conseguir. Então, primeiro olha para o seu PhD, olhe primeiro para o seu PH, para sua paixão e para sua habilidade, e analise se tem demanda. Se essa área não tem demanda, vá para a sua segunda opção de paixão e habilidade. Mas tem que ter demanda de mercado, tá certo? Então, o que a gente precisa ter primeiro? A gente precisa ter primeiro clareza. Nicho de mercado, subnicho e o PhD. Daí eu vou trazer aqui para vocês o que acontece. Eu tenho feito algumas mentorias com alguns profissionais e tenho uma grande dificuldade. Porque assim, o que eu vejo? Profissionais da área de desenvolvimento humano, eles atuam. Muitos têm muita bagagem, têm muita habilidade, têm muita experiência, já tiveram muitos resultados, mas eles dão treinamento. Eles dão treinamento na área de atendimento, né? Daqui a pouco vem uma demanda, área de atendimento ao cliente. Dão treinamento para líderes, gestores, dão treinamentos para RHs, enfim, pega todos esses públicos. O que acontece? A pessoa atende todos esses públicos, ela não é especialista em nada, ela não é autoridade em nada. E o modelo de negócio não vai ter clareza, entendeu? Não vai ter uma direção, um foco, que é o que é importante dentro dessa metodologia. Então, assim, esses profissionais que eu mentorei, quando eu trouxe isso para eles me trouxeram assim: ai, Lu, mas eu vou perder se eu desenvolver esse projeto só para uma área. Eu disse: sim, tu vai perder, assim como eu perco também. Eu poderia muito bem atender, desenvolver e vender o meu programa de desenvolvimento para a área de cursos holístico, para a área de cursos da estética. Mas o que acontece? Se eu não focar e eu não perder esse pouco que eu vou perder muito mais, porque eu vou perder a oportunidade de evoluir. Eu vou perder a oportunidade de intensificar e ganhar muito mais, com muito mais profundidade. Então é bem importante ter essa consciência. Não é que nesse projeto, nessa implementação, a pessoa vá: então eu vou dizer que eu não atendo, eu quero me posicionar para liderança, para cargos de gestão e programas de desenvolvimento de liderança. Então, se vier alguém me pedindo área de atendimento, eu vou dizer que eu não posso. Não, você vai atender, não tem problema, você vai atender. Mas você vai atender
de forma se você tiver agenda, se você tiver disponibilidade para aquilo. E você não vai comunicar isso dentro dessa implementação do método de expertise. Você não vai incluir na sua apresentação de impacto, na construção da sua forte presença no digital, como isso. Você tem que definir qual é a sua área de mercado com clareza, para que você consiga construir uma forte presença no digital para esse nicho, para esse subnicho, para esse PhD, entendeu? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês o que é esse PhD, o que é esse nicho e esse subnicho, tá? Para vocês começarem a pensar sobre isso e a definir sobre isso. Depois de nicho, subnicho e PhD, a gente precisa ter foco em definir o nosso público-alvo. Então, definir. Então, meu público-alvo aqui no meu programa, eu já defini, já na apresentação. Profissionais da área de desenvolvimento humano, promotores de eventos ou empreendedores que queiram entrar nessa área, né? Mas então, ter foco e fazer a construção de uma persona. E como é que nós vamos construir a persona? O que é a persona? É primeiro ter ali qual é esse público. Então, o teu público é masculino e feminino, atende os dois? Qual é a faixa etária de idade desse público? Qual o nível de escolaridade desse público? Qual as profissões desse público? Né? Qual é o contexto de profissões de mercado de carreira que esse público está inserido? Qual é a região desse público? E depois das características básicas, identificar qual a dor desse público. Então, entenda que a dor do meu público, do profissional de treinamentos e do promotor de eventos, ele similar, é um pouco similar à dor. Só que do profissional de treinamentos, a dor é bem diferente do promotor. O promotor vai ter mais a dor de executar aquilo, talvez, de conseguir especialistas, né, bons, de ter bons especialistas para promoção desses eventos. Já a dor do profissional de treinamentos vai ser a dor de não conseguir atingir o quórum mínimo de participantes para os seus programas de desenvolvimento, de não conseguir atuar em outros estados, atender outros mercados. Então, essa definição do público-alvo, ela é essencial, ela é a base de tudo para você crescer, para você evoluir. Depois de ter a clareza e depois de ter o público-alvo e persona, você ter a oferta e a estratégia certa. A gente precisa ter estratégia. Como que vai ser essa oferta? Essa oferta, ela vai ser perpétua? Ela vai estar ali disponível? Por exemplo, se é uma mentoria, um programa de coach, está aberto a qualquer momento? Ela é um evento onde vai ter data para iniciar as vendas e vai ser até a data do evento? Vai ser antes para dar uma sensação de escassez, para conseguir, né, atrair um volume maior de pessoas? Porque o que acontece? Às vezes a gente abre um evento, principalmente sendo presencial, a gente faz locação de sala, de estrutura, de tudo que é necessário para a realização daquele evento, e aí as pessoas não se inscrevem, e aí tu tá ali uma semana antes e não tem o quórum mínimo, e tu tá quase adiando ou cancelando o evento, ou até tu já cancelou. Já aconteceu uma vez isso comigo, eu cancelei o evento. 3 dias antes do evento acontecer, o que aconteceu? Uma enxurrada de pessoas, a minha turma poderia ter saído. A turma poderia ter sido um sucesso. Então, a gente precisa ter estratégia certa. Vai ser uma estratégia de lançamento? O que é a estratégia de lançamento? É trabalhar em períodos aquele lançamento. É ter dias. Estratégia de lançamentos é abrir o carrinho e ter 5 dias ali de carrinho aberto e fechar e gerar escassez. Então, a gente precisa ter a oferta e ter a estratégia de lançamento. Ter uma comunicação de forma atraente, influenciadora para esse público. É comunicar para esse público. É comunicar de acordo com as dores e as soluções desse público. E aí, aqui a comunicação, eu tive um erro gravíssimo no início, que eu ofertava só os termos dos eventos, do conteúdo do evento. Então, por exemplo, eu trabalhava o que é o conteúdo que aquele evento ia apresentar. Eu não trabalhava dores e soluções. E por isso que eu não conseguia conectar com as pessoas. Porque
tu trabalhar só o termo do evento, tu pega as pessoas que já estão super interessadas sobre aquilo, mas tu não pega o público que ainda não conhece, nem sabe que aquele conteúdo vai solucionar os problemas. Então é importante ter uma comunicação influenciadora. Então eu quero que você anote, ter clareza, público-alvo, oferta estratégica, não abra as inscrições para o seu programa de desenvolvimento, para o seu evento, sem ter uma estratégia focada, ter uma estratégia definida e ter uma comunicação em cima das soluções, da dor, não só dos termos, tá certo? E o que eu digo aqui? Isso tudo é direção para resultados. Para você conquistar o público certo, você ter a capacidade de conquistar o público certo, é muito mais importante do que a própria oferta do evento. E você vai ter essa capacidade para conquistar esse público se você tiver a clareza, tiver o público-alvo e tiver essa estratégia por trás da oferta, tá certo? Então anota aí, vai pegando isso que a gente vai aprofundar agora. E agora eu vou aprofundar, trazendo muito sobre conexão, conectar e atrair pessoas. Atrair pessoas para os seus programas de desenvolvimento, atrair empresas para os seus programas em company, atrair audiência para suas redes sociais, enfim. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no nível de consciência dessas pessoas. O que a gente tem? A gente tem que, através da nossa comunicação e da estratégia dessa comunicação, a gente elevar o nível de consciência das pessoas. Porque em todos os negócios a gente tem 3 tipos de clientes. O que é esses 3 tipos de clientes? Anota aí. O que é? O primeiro deles é o cliente CSM, é o cliente super motivado. Então anota essas letras CSM que você não vai mais esquecer. O cliente super motivado é o cliente que ele tá prontinho para entrar no seu programa de desenvolvimento. É aquele cliente que ele já tem a consciência de que eu participar de um workshop de comunicação não violenta vai me ajudar na comunicação com a minha equipe, com os meus liderados, porque eu tô com uma comunicação muito impositiva, uma comunicação muito nada colaborativa, eu tô impondo, eu tô sendo um pouco agressiva na minha comunicação, então eu já sei, alguém já me falou que eu preciso fazer o comunicação não violenta, eu preciso participar desse programa. Então a pessoa tá pronta, a pessoa tá ali esperando aquilo ser ofertado, aquilo vem para ela, pã, caiu na rede e se inscreve. Então esse é o cliente super motivado, ele já sabe que o seu programa de desenvolvimento é a solução para a vida dele. O segundo deles é o cliente CMM. O que é o cliente? É o cliente CMM, que é o cliente médio motivado. O cliente CMM, o cliente médio motivado, é o cliente que ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que tem uma solução, mas ele não tá na urgência que nem o super motivado. Ele tá assim, eu sei que eu precisava, alguém me disse aí dessa comunicação não violenta, mas eu não... vou ter que participar de um treinamento, vou ter que investir nisso. Será que realmente isso vai me ajudar? Ele não tem senso de urgência, ele não tá motivado para aquilo, tá certo? Então esse é o cliente intermediário. E o último deles é o cliente, agora sim, o CNM, que é o cliente nada motivado. Então a sigla é CNM. O que é o cliente nada motivado? É o cliente que ele não tem nem noção, ele não sabe que a comunicação não violenta vai ajudar a ter uma comunicação mais colaborativa com os seus liderados. Ele não sabe nem da dor às vezes. Às vezes ele tá tendo problema de conflito na equipe e ele não sabe que é a comunicação dele. Ele não tem consciência disso. E às vezes ele pode não estar nem doendo ainda, não tá nem sentindo a dor daquele problema. Para ele tá bom, estão dizendo que ele é agressivo, que ele é um chefe muito impositivo, mas para ele tá bom, ele não tem noção. Então, o que a gente precisa da comunicação do nosso programa de desenvolvimento? A gente precisa comunicar. Comunicar o quê? Através das situações, das dores e das soluções. E ter uma comunicação de uma forma mais profunda, trazendo esse nível de consciência do nada motivado
Por exemplo, você não está tendo resultado, levando para esse gestor que nem sabe. Você não está tendo resultado, você não está conseguindo com que a sua equipe tenha resultado. Por quê? Porque você está se comunicando mal com a equipe, você está engajando mal a equipe, você não está conseguindo trazer a equipe para o seu lado para colaborar com você. Aí esse nada motivado vai olhar assim e dizer, nossa, mas será que é mesmo? Vai ficar com a pulga atrás da orelha. E aí você vai trabalhando ele. E daqui a pouco o médio motivado, você dá um senso de urgência nele. Você tem que trazer uma comunicação mais atrativa, de dizer as soluções, o problema, trazer a fundo aquela dor, para ele, pô, mas eu vou mesmo, então eu vou participar disso. Então tu entende que tu desenvolver o teu programa de desenvolvimento em cima dos termos de conteúdo, vai pegar só o super motivado, que é o que sabe que precisa daquilo. Quase não vai pegar o médio motivado e muito menos o nada motivado. E aqui é como se fosse uma pirâmide, assim, ó. O super motivado, ele tá aqui em cima e a quantidade é mais ou menos isso aqui, ó. O médio motivado, ele tá aqui, ó, no intermediário. Então a gente tem um volume 3 vezes mais de médio motivado do que de super motivado. E aqui embaixo na pirâmide é o nada motivado. A gente tem muitas pessoas que ainda não têm esse nível de consciência do que esse programa de desenvolvimento vai trazer de benefícios e solucionar a dor. Às vezes a pessoa ela tem a dor, mas ela nem sabe que existe uma solução para aquilo. Então a gente precisa desenvolver a nossa estratégia de comunicação pensando nesses 3 tipos de clientes. Isso é para qualquer negócio, serve para qualquer negócio. Então, quando você for comunicar, seja num post, seja no e-mail marketing, seja na apresentação do seu evento, para qualquer coisa, pense, eu estou falando aqui para o nada motivado, para o médio motivado ou para o super motivado. É você começar a construir isso. Ou quando você lê algo, faz esse exercício. Pega essas siglas, anota aí, coloca no cantinho para você amanhã lembrar até no seu trabalho. Pegou aqui um anúncio, pegou um conteúdo, isso aqui tá falando para um nada motivado, para o super motivado ou para o médio motivado. E comece a analisar aquilo que você compra. Você compra por quê? Porque você já tem a consciência da sua dor e você já tem consciência daquela solução. Então, o exercício aqui é você trazer esses 3 tipos de clientes para você fazer essa análise e a partir de agora não desenvolver mais uma comunicação somente em cima do seu produto, do que é o conteúdo do seu programa de desenvolvimento, e sim trazer uma comunicação para elevar o nível de consciência dessa persona, tá certo? Então esse é o conteúdo daqui. E agora a gente vai para uma análise de qual o valor do seu conteúdo. O que eu tô falando de conteúdo? Eu tô falando aqui de conteúdo tanto dos posts das suas redes sociais, quanto se você faz já artigos, tem um blog, disponibiliza conteúdos em vídeos ou em artigos, escrito, se é o conteúdo do seu e-mail marketing, se é o conteúdo do seu programa de desenvolvimento, seu portfólio, enfim. O que acontece? O conteúdo, ele tem um valor. E como é que a gente identifica esse valor? Quando a gente coloca uma comunicação somente informando, que é uma comunicação de informação, tem baixo valor. O que é a informação por informação? Você dá um Google e tá ali, não precisa nem pesquisar nas demais páginas, está na primeira página do Google. Então, vou te dar um exemplo aqui. Qual a temperatura amanhã? Qual a temperatura que tá hoje? Você dá um Google e de cara já tem, hoje tá 23 graus. Você não, pronto, analisou aquilo, ok. Quanto tá o dólar hoje? Você dá um Google, o dólar tá, quando eu olhei esses dias, estava 5,60 e alguma coisa. Tá 5,61, tá ok, já tem essa informação. Você não precisa aprofundar, pesquisar. Então, essa informação, entenda que ela é uma informação somente de informação, ela só informa e ela automaticamente tem um nível de valor muito baixo, ela tem um baixo valor. Quando essa informação ela tem uma análise, o
que é a informação de análise? Por que subiu a temperatura? Por exemplo, aqui no sul estava 11 graus e agora foi para 23, porque veio uma massa de calor do norte. Tem uma análise. Por que o dólar baixou ou subiu? Foi por isso? Foi por aquilo? Tem essa informação, ela tem uma análise, ela tem um pouco mais de valor. O valor dela é um pouco maior do que a informação só por informar. E a terceira delas é a informação com uma recomendação. Então, o que é uma informação de recomendação? É a informação do vai esfriar, leve um casaco amanhã ao sair, vem uma frente fria do sul, então leve um casaco, vai ter alterações no dia de temperatura, então se agasalhe, cuidado para não se resfriar. Compre dólar, porque o dólar baixou, porque tem uma tendência, tem algumas empresas aí que influenciam esse mercado de economia e tá para fechar algo, então compre dólar e agora é a hora. Então é uma análise, ele tem uma análise e tem uma recomendação junto, dizendo para você fazer algo. Então essa informação, ela tem muito mais valor do que as informações anteriores. A somente informar por informar, a de informar e analisar, e agora ela tem uma recomendação. E a quarta e última delas é a recomendação por um especialista. E o que é essa recomendação por um especialista? É quando essa recomendação, essa informação com análise, com recomendação, ela é dada por uma pessoa que tem autoridade, que é vista como referência, como especialista de mercado. Então, essa informação, ela tem um valor, esse conteúdo tem um valor muito mais alto e aí eleva disparado lá para cima o valor dessa informação quando é dada por um especialista. Então, por exemplo, um conteúdo de uma pessoa que não é vista como especialista não tem valor. Agora, um conteúdo de uma pessoa que é visto com autoridade como especialista daquele assunto, ele tem um valor muito maior. Então, ele tem uma valorização da sua carreira, ele tem uma valorização no seu evento, ele tem uma valorização nos seus programas de desenvolvimento. Então, você tem que fazer essa análise. E, principalmente, por que fazer essa análise? Para que você não fique mais gerando conteúdo informando só por informar. Ou só analisando. É você trazer uma recomendação, dizer para sua audiência, dizer para os seus participantes de eventos, dizer para todos ali, teu mailing, para tua base, recomendando algo, recomendando alguma prática. Tu vai estar já tendo uma percepção de valor por essas pessoas e conforme você vai construindo essa autoridade, conforme você vai construindo esse serviço como um especialista, você vai valorizando a sua carreira, você vai valorizando o seu evento, você vai valorizando o seu programa de desenvolvimento. Então, essa é a análise do valor do seu conteúdo. E agora a gente vai para qual é a sua promessa. O que é a sua promessa? O que é a promessa que você, como na sua carreira, como nos seus programas de desenvolvimento, ou num evento que você está ofertando, qual é a promessa desse evento? É você ter uma promessa, você ter uma oferta. Por exemplo, para esse evento, a minha promessa foi as 5 conquistas para a independência do profissional de treinamentos. A minha promessa é que através do método Expertise, esse profissional de treinamentos vai atingir aquelas 5 conquistas que a gente falou antes e vai atingir aquelas 3 liberdades. Então, o que eu estou falando? Qual é a minha promessa aqui? A minha promessa aqui é as 3 liberdades e as 5 conquistas. Então, você tem que ter claro isso, você tem que apresentar isso na sua comunicação, qual é a sua promessa, qual é o objetivo da sua carreira ou desse programa de desenvolvimento. Tem que estar claro qual é o destino que você vai levar esse participante desse evento. Então, é preciso você identificar, você construir essa promessa. E como é que você faz para construir essa promessa? Sem conhecer a persona, identificar a persona, impossível. Sem definir um nicho, um subnicho de mercado,
mais ainda. Por quê? Porque a promessa aqui desse programa de desenvolvimento, desse evento, é para profissionais de treinamentos, é para conseguirem aquelas 5 conquistas e aquelas 3 liberdades. Se eu for falar para menina lá dos cursos da área de estética, na área da beleza, as liberdades dela talvez sejam outras, ela tem um outro formato, ela deseja outras coisas, ela quer outras conquistas, ela não quer vender treinamento sem company, entende? Então, é você ter isso definido. Sem você ter esses conteúdos anteriores definidos, você não consegue chegar à sua promessa, porque daí tá muito amplo, você tá atendendo todo mundo. Você tá falando para todo mundo, então você não tá prometendo nada. E quando você não promete nada, você não é atrativo. Se você não tem uma promessa, você é pouco atrativo. Então aqui o exercício é realmente defina a sua promessa. Você tem que ter essa construção. E essa construção da promessa, essa definição, como é que ela vai chegar a uma promessa ideal? A promessa, ela não vai ser estática. Ela pode ir mudando ao longo do tempo. Por exemplo, se eu quiser, nesse meu programa de desenvolvimento do método Expertise, mudar a minha promessa, eu posso ir alterando, eu posso ir mudando, não tem problema nenhum. Mas eu vou alterar porque a minha persona talvez está mudando, eu estou pegando mais o profissional de treinamentos com certas necessidades, com certas dificuldades. E aí eu vou trazer de benefício, eu vou trazer em conquista outra promessa. A gente pode ir alterando ao longo do tempo. E quando você começa a gerar conteúdo com consistência nas redes sociais, nas suas redes, dos seus negócios, essa promessa ela vai sendo construída. A minha primeira promessa no início, quando eu comecei a postar os meus primeiros vídeos, era só para lotar os eventos presenciais. Aí veio toda a função da pandemia, e aí o que aconteceu? Automaticamente eu tive que mudar a minha promessa, porque ninguém mais vai querer focar em eventos presenciais. E embora eu já tinha alguma experiência com produtos digitais, mas eu ainda não tinha consolidado o meu programa, não tinha feito a construção do meu programa no digital. Então eu tive que fazer essa construção primeiro para estar aqui ofertando que é possível sim vocês empreenderem no digital, assim como eu estou empreendendo. Entende? Então essa promessa, ela vai sendo construída na sua jornada e ela vai modificando, ela não precisa ser estática. Você tem que desapegar dela. Se no momento você vê que essa promessa, o seu público mudou, tem outras necessidades, o seu público, você acha que o seu público quer atingir aquelas liberdades, aquelas conquistas e muda, você identifica que seu público não quer aquilo, você pode ir alterando a sua promessa conforme for. Então dá para fazer essa alteração. E agora, o que a gente precisa? Além da promessa, de tudo aquilo que a gente já viu, que você já anotou aí, a gente precisa construir a nossa presença digital. E a gente constrói a presença digital de que forma? Através de muita dedicação, de muito comprometimento e bastante trabalho. Não tem fórmula mágica, não tem atalho. Construir a presença digital, ela é trabalhosa, mas ela é o nosso jardim. A construção, a presença digital é o jardim que vai atrair as borboletas até o seu negócio. Realmente você ter um negócio consolidado na internet, você ter presença, você ter impacto na internet, é que você vai conseguir atingir, levar eventos, programas de desenvolvimento para outros lugares, de você ter demandas de propostas em compra de outros lugares, é através da presença digital. Dá para ser como eu fiz lá em Cuiabá, de botar um display no shopping, de ter uma parceira que já tem um mailing, de fazer uma parceria com a associação? Dá, mas isso não vai me dar autonomia e independência. Isso eu não vou conseguir, eu vou precisar achar uma pessoa local, e até foi Rio de Janeiro, fiz várias tentativas e só depois, agora em 2019 eu consegui, mas eu fiz tentativas através de parceiros, eu tentei associações e eu não consegui, foi difícil achar uma pessoa lá. Então, assim, até fiz um evento, consegui um menino que depois ele desistiu, ele não quis, ele achou muito trabalhoso fazer toda essa promoção de eventos, enfim. E aí ele
Ele fez uma turma comigo, mas foi bem difícil o Rio de Janeiro. E aí, Rio de Janeiro já, depois eu consegui de uma forma independente, através da presença digital, sozinha, de forma bem, tendo autonomia total, eu consegui realizar meu evento de forma totalmente independente. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa importância da construção da presença digital. E agora eu quero trazer para vocês, por último, que é o posicionamento. O que é o posicionamento? Tão falado posicionamento. E aí eu gostaria, conforme eu vou falando, você dê uma nota, você anote isso. Como é que está o posicionamento da sua carreira, do seu negócio, né? Nas redes, na presença digital. O que é o posicionamento? Posicionamento nada mais é do que a maneira de que como a gente vai se posicionar, de como você quer que essa audiência, esse público que está interessado em você, te enxergue. Então, é preciso você ter um olhar bastante criterioso, assim, o que eu estou fazendo para me posicionar de forma a ser uma profissional com autoridade, de ser uma profissional referente, de ser um profissional que mostre resultados. E aí, posicionamento, a gente pode ter várias ações trazendo esse posicionamento. Eu quero construir autoridade, eu preciso me posicionar como uma autoridade. Então, assim, como eu sou autoridade? Eu sou autoridade do momento em que eu compartilho, que eu posto nas minhas redes sociais, conteúdos com profundidade, onde demonstra que eu tenho domínio total daqueles assuntos, é onde eu trago também fotos, registros. Eu trouxe um posicionamento de resultados no início da apresentação, onde eu trouxe a minha evolução de 2014 a 2019, com turmas de 8 a 12 pessoas, com eventos com mais de 160 pessoas, com turmas e workshops lotadas com 40 pessoas. Então é você trazer através de post, através de autoridade, é você trazer fotos, vídeos, você palestrando, você ter uma estratégia, você se posicionar no momento em que assim, não é, eu já postei, isso aconteceu lá, há 3 meses atrás eu já postei, mas aquilo saiu do teu feed. E a pessoa que está entrando em contato contigo agora vai olhar no feed do teu Facebook, do teu Instagram e não vai ver aquilo. Ela não vai rolar até lá embaixo, ela não vai pesquisar para ver se você tem um posicionamento de autoridade ou não. Então você precisa, de forma estratégica, trazer esse posicionamento, mostrando que você tem profundidade no seu conteúdo através de um vídeo, através de artigos, através de conteúdos, pensando no cliente nada motivado, no cliente médio motivado, pensando no valor que tem o seu conteúdo, se é um conteúdo de baixo valor, informando só por informar, repetindo, daí fica muito aquelas pessoas que ficam repetindo, tem um conteúdo aqui, repete, vai lá e repete. Não, você precisa trazer um conteúdo com uma análise, com uma recomendação e cuidar da construção da sua imagem como especialista, constituindo essa autoridade de fato. Então, dê uma nota, como está o seu posicionamento. Tente fazer uma análise da pessoa que chega totalmente assim, não conhece o seu negócio. Entrou em contato pela primeira vez no teu Facebook, no teu Instagram e vai dar uma pesquisada. Ou essa pessoa quer um treinamento em company. Ela vai olhar nas tuas redes sociais, ela vai te ver como um posicionamento de autoridade. Ela vai te ver como especialista naquele assunto. Ela vai ver que você tem uma promessa, que você tem uma promessa ali levando o seu cliente do ponto A para o ponto B, para um destino. Então, faça essa análise e dê uma nota como está esse posicionamento, como você tem se posicionado. Então, esse é o exercício aqui. Bom, gente, o que vimos até aqui? Fazendo um checklist. Então, é um conteúdo com bastante profundidade. Eu não sei se vocês já viram algo nesse sentido, nas minhas redes, na internet. Mas o que a gente viu aqui? A gente viu primeiro a direção para resultados. Para a gente ter direção para resultados, a gente precisa ter clareza nessa nossa jornada. A gente precisa ter clareza do público, do nosso PhD. A gente precisa ter
estratégia por trás disso, não ofertar e abrir as vendas de um evento, de um programa de desenvolvimento só por abrir. A gente precisa ser estratégico, escolher uma das estratégias, tem tantas, escolher e executar uma. Não deu certo, quer melhorar aquela, melhora, não deu certo, troca. Mas é ter estratégia, que muitas vezes eu vejo que tem muita coisa sendo ofertada no mercado sem nada de estratégia. O que a gente viu também sobre a comunicação para ter um nível de consciência, um valor de conteúdo, ter conexão com o público para conseguir atrair pessoas e ter uma promessa, ser atrativo, ter impacto e ter um cartão de visitas. E hoje eu digo para vocês que o nosso novo cartão de visita, que é aquele cartão que a gente não, agora a gente quase não usa, só numa reunião, quando o cliente nos chama para uma reunião de apresentação, de briefing, de treinamento em company. E eu mesmo, cartões, olha, eu acho que antes era frequente ir para a gráfica e pedir um volume de cartões, agora os meus cartões estão aí, quase não uso, né? E não só porque a gente tá agora em home office, né, que tá, não tem saído tanto assim pra rua como antes, mas até pouco tempo, desde o final do ano passado para início desse ano, o nosso cartão de visita é as redes sociais, principalmente o Instagram, é o nosso cartão de visita. Então a gente tem que olhar para ele e ter um bom cartão de visita, tá bem?